Existe um padrão comum nos relacionamentos, e isso está associado à questão da familiaridade. À medida que nós vamos ganhando familiaridade com algo, com uma pessoa, as coisas vão mudando um pouco. E o padrão comum no relacionamento, a princípio, quando você se conecta com uma pessoa, você conhece uma pessoa, e você percebe uma conexão com essa pessoa, é um período, é um estágio de empolgação. Você fica empolgado. Fica empolgado. E à medida que você vai se relacionando com essa pessoa, você vai se aproximando dessa pessoa, e você vai se tornando mais íntimo, a familiaridade começa a surgir. Com a familiaridade você começa a perceber os defeitos, as imperfeições, as falhas. Então aquilo que inicialmente começou como empolgação, entusiasmo, entra agora num estágio de desilusão. Você começa a ficar desiludido, porque você começa a ver que aquela pessoa não é tão assim como você esperava. É ou não é verdade? E aí qual é o terceiro estágio nosso? É tratarmos essa pessoa e visualizarmos o futuro dessa pessoa com base naquilo que já conhecemos dela. Amém? Ficamos desiludidos, identificamos as falhas, identificamos as limitações, porque todos nós temos falhas, todos nós temos limitações, todos nós temos imperfeições. E quando você vai se aproximando mais do começo, é um namoro, o casamento também é assim. Todo relacionamento profissional também é assim. Você entra numa empresa, você fica empolgado tal, e de repente o que você vê são as virtudes, você vê as coisas boas, você começa a ver as possibilidades. Mas no dia a dia, igreja também é assim. Quanta gente eu vi que saiu da igreja porque se desiludiram. Estava quase falando em línguas, porque o negócio agora é falar em línguas. Estressou, fala em línguas. Dificultou, fala em línguas. Apertou, fala em línguas. Fala em línguas. Amém? Então todos os relacionamentos vão passar por esses estágios. Primeiro, empolgação, entusiasmo. Depois começa a vir a desilusão, porque você começa a identificar as imperfeições. E aí a gente começa a visualizar o futuro das coisas e o futuro daquela pessoa com base no conhecimento, na informação que a gente tem adquirido, justamente porque nos familiarizamos e vimos as falhas, as imperfeições, os defeitos e tantas outras coisas que geram no nosso coração uma desilusão. Deus é diferente. Jesus deixa muito claro, por isso que eu quis citar aqui esses textos com vocês. Porque, irmãos, porque Jesus estava se familiarizando com essas pessoas, com esses homens. Sim ou não? Ele chamou para estar com ele, e à medida que vai se familiarizando, e justamente por conta do aprofundamento desse relacionamento, as evidências, as falhas, as fraquezas, a imaturidade para algumas coisas, amém? Começam a ser evidenciadas. E a gente tem uma tendência muito fácil de se inclinar mais para os defeitos do que para as virtudes. Quando a gente se desilude com uma pessoa, com alguma coisa, a nossa tendência é colocar em evidência a falha, a debilidade. Então tudo aquilo de bom que foi feito, tudo aquilo certo que aconteceu, tudo aquilo que foi construtivo, maravilhoso, perde efeito agora, porque você está totalmente filtrado pela desilusão, pela decepção. Faz sentido o que eu estou falando? Essa é a dinâmica dos relacionamentos, amém? E alguns relacionamentos vão sobreviver, amém? Vão sobreviver. A gente tem que aturar, a gente tem que estar junto. E no fundo a gente ama. A gente não quer abrir mão, a gente não quer liberar, amém? A gente não quer que vá embora. Mas às vezes a gente fica num sistema. Mas fulano é assim mesmo. Ciclano vai bem, mas quando chega essa área, pipoca, vai pipocar de novo. Você pode fazer isso, mas não pode dar porque, compreende?
Jesus poderia voltar e dizer: meu Deus, eu tenho que mudar o sistema aqui com esses homens, porque eles estão muito despreparados. Pelo contrário, o que ele faz? Os designa, os envia, mostra para eles, confia neles, acredita neles, amém? Leva eles a ter uma experiência com o potencial que, na verdade, Deus colocou na vida desses homens, destas pessoas. Então, o que Jesus está vendo? Jesus não está vendo as falhas do capítulo 9, do capítulo 8, ou de qualquer outro capítulo anterior ao capítulo 10 que nós lemos, mas o que Jesus está vendo é o futuro desses homens. Jesus está vendo eles lá em Atos dos Apóstolos, ele está vendo, oh, aleluias, eles na glória eterna. Então, o relacionamento de Deus conosco, o relacionamento de Jesus conosco, não é baseado no nosso passado, no nosso histórico, mas no futuro que Deus tem para nós, segundo o próprio potencial que Ele mesmo colocou na vida de cada um de nós. Por isso, uma pessoa empoderadora é uma pessoa que não olha para o histórico, não olha para a pessoa e para o futuro dela com base no que ela já fez, no que ela já viveu, mas com base no potencial que Deus tem na vida dela e daquilo que ela pode fazer, que excede a minha própria expectativa e a expectativa da própria pessoa. Mas porque você ouviu de Deus, porque você olha com os olhos de Deus, porque você tem o coração de Jesus em você, você vê a grandeza na vida daquela pessoa, você vê a excelência na vida daquela pessoa, você vê a superação, você vê a mudança, você vê a transformação. E sabe o que você faz no dia a dia? Você profetiza, você declara, você anuncia, você proclama, não os erros e as falhas, mas o potencial, o futuro que Deus tem, o que esta pessoa pode viver no Senhor. Preciso terminar. Espero que essa palavra, mais do que inspire vocês, que essa palavra empodere vocês para viver uma cultura de empoderamento na sua casa, na sua família, aqui na igreja, mas também lá fora na sociedade. Porque empoderar é liberar a pessoa, é libertar ela das crenças equivocadas, distorcidas, sabotadoras que ela tenha a seu próprio respeito. Porque o diabo sabe como trabalhar esse sistema de crença. Eu estou falando de transformação de dentro para fora nesses dias. Lembra disso? Estou falando de transformação de dentro para fora. Então o Senhor, Ele nos olha com base no potencial. Ele nos olha com um olhar baseado naquilo que a sua palavra profetiza sobre nossas vidas. E aí, queridos, uma das coisas lindas que eu descobri nesses últimos anos do meu ministério é que eu não estou chamado para trabalhar para Deus, mas eu fui chamado para trabalhar com Deus. Com Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Podemos desenvolver uma atitude de estarmos trabalhando para o Senhor, isso é nobre, isso é bonito, mas na verdade o que Deus quer é uma parceria. O que Deus nos chamou para viver é uma parceria, amém? Ele quer atingir, Ele quer ganhar influência, mas Ele não quer fazer isso sem a tua parceria, sem a tua colaboração, sem que você esteja associado a Ele, amém? Para que Ele, na graça dEle, te capacite. E como Paulo falou, eu trabalhei mais do que esses que vocês estão dizendo aí, que eu não sou como eles. Eu trabalhei mais do que eles, mas não foi eu, não foi o meu poder, não foi eu mesmo, não estou fazendo nada para Deus, é Deus fazendo na minha vida por meio da sua graça. Se eu pude fazer algo a mais, é porque a graça operou em mim esse algo a mais. E não existe nada mais empoderador na vida de um cristão do que a graça de Deus.